Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós vamos iniciar aqui um estudo sobre a Palavra de Deus. E nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre o poder da Palavra de Deus e o poder da Palavra do homem. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Muitos cristãos não prosperam espiritual ou materialmente por causa da língua, isto é, pelas palavras que proferem. Ninguém escapa disso. Qualquer um de nós, se não refrear a língua, perde preciosas bênçãos, sendo constantemente disciplinado pelo Senhor. Moisés, o homem com o qual Deus falava boca a boca, não pôde entrar na terra prometida, porque perdeu a paciência em Meribá. Ele não santificou o nome do Senhor, pelo modo como falou e agiu. Confirmou assim que a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Porque o Senhor repreende a quem ama, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Muitos cristãos fiéis, preocupados em agradar ao Senhor, costumam cometer o erro de falar coisas que não trazem edificação. Criticam outros irmãos ou denominações que também realizam a obra de Deus e, assim, entristecem o Espírito Santo nas suas conversas. Às vezes, inclusive, estão apenas contando casos que realmente aconteceram, mas que não edificam. Moisés tinha razão de se impacientar e chamar os israelitas de rebeldes, pois eles realmente agiam como tais. Contudo, perdeu a bênção de entrar em Canaã por causa das suas palavras, que no fundo demonstravam incredulidade. Eram bem diferentes daquelas palavras que ele proferiu quando estava diante do Mar Vermelho. Não importa que seja verdade o que contamos aos outros ou se estamos com a razão. O que realmente interessa é saber se o que falamos desonra e envergonha o nome do Senhor Jesus. Foi isso o que aconteceu com o filho de Noé, que contou para os irmãos que o pai estava bêbado e nu. Cã disse a verdade. No entanto, desonrou seu pai com as suas palavras, e por isso ele foi amaldiçoado, ele e toda a sua descendência. Contar fatos vergonhosos que estão acontecendo, mesmo sendo verdadeiros, não edifica. Pelo contrário, produz resultado negativo em quem ouve e entristece o Espírito Santo. A respeito do falar, o Senhor Jesus disse o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que sacia o coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 45. Em outras palavras, aquilo que falamos revela o que de fato cremos e pensamos, e de certa maneira, o que somos. Por tudo isso, não podemos nos moldar ao sistema de vida deste mundo, pois todo ele jaz no maligno. Nele
o que mais ouvimos são palavras negativas, de insatisfação, críticas e acusações. Escutamos sempre notícias de tragédias e escândalos, os mais diversos. Por outro lado, a Bíblia diz que devemos dar graças em tudo e transformarmos-nos pela renovação da nossa mente. Para tanto, precisamos ocupar os nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. Filipenses 4:8. Só assim experimentaremos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus e proferir apenas dizeres que edificam e transmitem graça. Certamente, um dos mais importantes órgãos do corpo humano é a língua. A Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder dela. O Espírito Santo, através de Pedro, cita as palavras do salmista: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro 3, versículo 10. E é exatamente pelo nosso falar que podemos ser cheios do Espírito Santo. É também pelo que dizemos que somos disciplinados por Deus, perdendo bênçãos quando julgamos ou criticamos nossos irmãos na fé. Isso é murmuração. Em nossas conversas diárias, devemos aprender a proferir somente palavras que edificam, contar bênçãos e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É necessária uma disciplina constante no nosso falar. Mas o povo de Deus, muitas vezes, usa palavras tão negativas que demonstra incredulidade e pessimismo. Revela que não crê de fato em um Deus vivo, que pode todas as coisas e que cuida dos seus. A palavra de Deus, quando vivificada pelo Espírito Santo, torna-se viva e penetra no coração do homem, operando maravilhas, conforme apraz ao Senhor. E Ele a utiliza para nos transformar em novas criaturas. Em Efésios 5:26, vemos que Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Em outras palavras, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para fazer uma verdadeira lavagem cerebral em nós, tirando os complexos, curando os traumas e todas as mazelas da alma. Ele realiza uma renovação da nossa mente para experimentarmos a vontade do Senhor. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus, que toma vida e vem habitar em nosso coração, pois é através da palavra que o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus usa a sua palavra para trazer salvação ao homem, como também a cura, a libertação e a regeneração. Enfim, a nova vida em Cristo. O Espírito Santo unge a palavra de Deus, a fim de que ela possa operar a vontade do Senhor. Com a palavra, por exemplo, Jesus acalmou a tempestade, curou enfermos, ressuscitou mortos, libertou endemoniados. Em certa ocasião, os discípulos pescaram a noite toda e nada apanharam. Jesus, então, mandou que lançassem a rede ao mar. Pedro respondeu-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede.
Lucas 5, versículos 5 e 6. Lembre-se, a palavra de Deus alimenta a nossa alma. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Ou então, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, versículo 30. Lembrando, a palavra de Deus tem poder para curar. Ela traz perdão, consolo e restauração para a nossa alma. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, versículo 20. Ou então, mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Mateus 8, versículo 8. A palavra de Deus traz libertação. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Ou então, ou respondeu-lhe Jesus: eu sou a verdade. E ainda, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não resta dúvida alguma de que a palavra de Deus, acompanhada pela fé e vivificada pelo Espírito Santo, é poderosa para realizar maravilhas. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Hebreus 4, versículo 2. Verificamos que as nossas palavras criam circunstâncias naturais, que por si trazem consequências, que podem ser boas ou más, conforme o que pronunciamos. Quando falamos palavras edificantes de fé e de amor, contando bênçãos, o Espírito Santo que habita em nós se alegra e certamente nos abençoará. Concluindo, nossas palavras têm poder para influenciar não apenas as pessoas que nos ouvem, mas a nós mesmos também. Através do que falamos, podemos alegrar ou entristecer o Espírito Santo. E é por isso que precisamos ter muito cuidado com o que dizemos, com nossas conversas, tendo sempre em mente as recomendações do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensina-nos, Pai, a declarar a Tua palavra, Pai. Nós não queremos falar aquilo que é negativo, nem desejamos criticar os outros ou mesmo os nossos irmãos da fé. Nós apenas queremos aprender contigo, Pai, a falar palavras que edificam, palavras que vão fazer com que aqueles que nos ouvem possam receber de Ti a bênção, a vitória, a resposta, enfim, Pai, que sejamos instrumento do Senhor e que nós possamos, Pai, a cada dia que passa, alegrar o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.